E eu quero convidar então os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 15. Vamos intercalando com Romanos, né? João, capítulo 15. Os irmãos que puderem ficar em pé, por favor, mais um tempo. Os que não puderem, assentados mesmo. João 15. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 11. João 15, do 1 ao 11. Diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Oh meu Deus, glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que fizemos até aqui, neste culto que rendemos ao Senhor. Obrigado pela instrução na escola bíblica. Obrigado, Senhor, Deus, pelo convívio. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado, ó Deus, pelo louvor. Obrigado, Senhor, pela oração, pelas ofertas. Tudo somos gratos a Ti, Senhor. Porque tudo é para Ti e tudo vem de Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito agora prepare cada coração que está aqui. Que seja uma terra fértil, onde será lançada a boa semente da palavra. Que ela possa produzir fruto em Cristo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre agricultura, né? Vamos falar sobre agricultura. Os irmãos que nunca tiveram oportunidade de trabalhar na terra, vão trabalhar hoje, né? E o tema que eu gostaria de propor à igreja é: Cristo é a videira, nós somos os ramos. Qual ramo nós somos? Ou que ramo somos? Então, eu não sei se a maioria dos irmãos que estão aqui hoje conosco já tiveram oportunidade de ver uma videira, né? Não sei quantos já tiveram essa oportunidade. Também não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver a videira a ser tratada, que é diferente, né? Não. A uva não nasce no supermercado. Ela nasce na videira. Exatamente. E para que ela dê fruto, a videira precisa ser tratada. Então, lá em Travanca do Mondego, né, onde eu aprendo algumas coisas, eu já vi tratar uma plantação, ou uma pequena plantação, né? De videiras, com um propósito, né? As plantações ali têm um propósito. Além de servir a mesa em fruto, também serve a mesa em vinho. E para que possa dar este fruto, ela tem um tempo. Geralmente é em setembro a colheita. E depois da colheita, corta-se mesmo tudo. Corta-se tudo. Ela fica só, vamos dizer assim, o tronco. Né? Vamos dizer assim, o tronco da videira.
E depois ela vai rebentando, vai nascendo, vai formando novamente os ramos, que vem daquela estrutura que é o tronco. Não se corta lá embaixo, né? Poda-se bem rente, mas fica toda a estrutura da força da videira. Passado algum tempo, aquilo vai crescendo e é preciso trabalhar aquela videira. Então, geralmente, eles vêm com um sacho, né? Com uma machadinha pequena, sacho, e remove a terra ao pé, e alguns colocam lá alguma coisa de substrato, né? Também eles vão cortando alguns ramos que nascem dos ramos. Atenção a isto, tá bem? E geralmente também aproveitam para sulfatar. Tá tudo certo, Márcio? Pronto. Então, tá tudo certo. Passado mais um tempo, as videiras vão soltando uns ramos, né, que não tem sentido nenhum dos ramos. Uns ramos fininhos, às vezes até meio enroladinho, assim, uns negócios meio enroladinho, né? Da onde vai surgir os cachos. Então vem lá o agricultor e corta aqueles excessos de basta, né? A oliveira, a videira, perdão, né? E aí no seu devido tempo vem aquele cacho bonito de frutos. E precisa ser cuidado, porque senão a abelha, a mosca e etc. vai lá e os pássaros, né? Que não plantam, nem ceifam, né? Vão lá e comem. Então, mesmo assim, depois ainda tem sempre um cuidado. Bom, por que é que precisa-se disso? Porque Jesus faz aqui uma parábola, uma analogia, né? E usa a videira. Então, para os seus ouvintes, eles sabiam que era isto, né? Talvez você não saiba. Então, é bom saber estas questões primeiro, né? Entender estas questões, porque está muito ligado ao texto, para que a gente possa entender o texto, tá bem? Né? Então, aqueles ramos que ali por volta de outubro são cortados, no verão ainda, né, que está ali no final do verão, aquilo seca. E antigamente, e hoje ainda é assim, né, esses pequenos agricultores recolhem aquele ramos secos, porque é o que dá a base para o fogo, né? Porque se você puser fogo naquilo, aquilo faz, né, consome rapidamente. Mas se você pega aquilo, os gravetinhos, aqueles secos, e põe as madeiras mais grossas por cima, aquilo ajuda a acender o fogo. Então eles guardam tudo aquilo. Na realidade, o povo das aldeias literalmente pode dar aula de ecologia, porque eles aproveitam tudo, né? O caruma dos pinhais, né? Depois pergunta para o Márcio. Né? A resina dos pinhais, a pinha, não se perde nada. Hoje em dia, mais difícil, não se tem mão de obra, né? E acaba ficando aí as florestas cheias de matos, né? Mas antigamente era assim que funcionava. Então essa poda não era desperdiçada. Recolhia-se e levava-se, então, para este fim. Por isso, Jesus está dizendo aqui que este tipo de ramo é cortado e não serve para mais nada do que ir para o fogo. Esse tipo de ramo. Então, atenção para toda essa historinha que eu contei aqui, né? Então, Jesus, usando essa analogia, ele mostra que ele é a videira verdadeira. Tem videira falsa? Bom, Jesus aqui também está se reportando a Isaías, em que Isaías diz que Deus plantou uma vinha, que é a Israel, mas a vinha não deu bons frutos, foi uma vinha brava. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele está a dizer que aquilo apontava para aquilo que Cristo literalmente seria. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira. E Deus é o agricultor. Foi Deus que plantou a videira. Foi Deus que enviou
o seu filho. Deus plantou a videira. Deus enviou o seu filho. E ele diz que nós somos os ramos. Então, Deus é o agricultor, Cristo a videira verdadeira e nós os ramos. Então, esta é a composição aqui da passagem que Jesus vai usar para descrever a questão do fruto que é produzido pelo cristão. Então, agora vejam que quando nós lemos que os ramos que não der fruto, ele os corta, nós precisamos entender aquela historinha que eu contei, né? Pois aquele que está em Cristo não é arrancado. A palavra diz isso, não é? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, todo se fez novo, ou seja, se estamos em Cristo, nós pertencemos a Ele e, portanto, não podemos ser tirados fora, mas precisamos dar fruto. Vamos ler aqui João 10, 27 a 30 para entender essa questão. Então, João 10, 27 a 30, diz assim a palavra do Senhor. As minhas ovelhas, aqui ele está usando outro tipo de analogia, mas é a mesma coisa, né? Está nele, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, esse ramo não pode ser cortado, tirado fora, né? Ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que o meu pai me deu, o ramo que está enxertado na videira verdadeira, que está na videira, aquilo que o pai me deu é maior que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Então, percebem? Então, a questão aqui é que aqueles ramos são aqueles que eu falei que nascem por cima dos ramos, aqueles que literalmente precisam ser podados, precisam ser trabalhados, precisam ser tratados, né? Essa é uma questão que nós vamos pensar daqui a pouco. Uma outra coisa aqui no texto. Nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Um ramo, se você cortar um ramo, pode estar mais bonito. Se você cortar o ramo, ele não vai dar fruto. Nós precisamos estar na videira. Quando nós pensamos literalmente na videira, o que é que a videira faz? Ela busca os nutrientes na terra, né? Um processo que chama-se seiva, ele carrega essa seiva e alimenta esses galhos, né? Tá certo? Estão anotando aí para plantar as oliveiras? As oliveiras. Eu estou com oliveira na cabeça, né? As vinhas, é assim, né? O tratamento não é fácil, né? É bem complexo, né? Então, nós, para darmos frutos, temos que estar em Cristo. Esse é o segundo ponto que nós vamos tratar aqui. E o terceiro ponto, os frutos que damos não são para nós mesmos. Que coisa, né? A videira produz o fruto está lá, mas a videira não come seus próprios frutos. O fruto vai servir para alguém. Então, este é o terceiro ponto. Os frutos que damos não são para nós mesmos, para benefício de terceiros. Então, nós vamos aqui refletir um pouco sobre esses 3 pontos que foram colocados. Primeiro, estamos em Cristo. Então, vamos refazer a leitura do verso 1 ao 5, que diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira,
vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, nós podíamos ficar aqui por muito tempo, discorrendo sobre esta passagem, examinando, né? Indo no profundo desta passagem. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é refletir sobre a nossa vida em Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, que já foi falado, as três presenças: o agricultor, a videira e o ramo. Deus, Cristo e a igreja, nós. Né? O verbo usado aqui na expressão ele o corta, o verbo que está aqui, este verbo ele também pode ser traduzido por levantar. E aí começa a entender um pouco sobre esta questão. Então, o verbo aqui pode ser levantar, suspender. Então, o que Cristo está a dizer aqui é que é necessário dar sustentação. Volto a dizer, quem nunca viu, né? Geralmente, antigamente, né, nas aldeias, geralmente, as videiras, elas estavam alinhadas. Chama cerca, aquele que separa ali um terreno, assim, é uma cerca. Geralmente estavam na cerca, porque eles amarravam elas as partes na cerca para dar sustentação. Porque como eles são frágeis, eles tombam. Então, vai amarrando, né? Hoje em dia, usa-se assim, os tipos de uns varais, assim, e vai se amarrando tudo, né? Você vê, tá aquela coisa tudo bonita, aqui embaixo está o tronco, e lá em cima está todas as folhagens. Né? É bonito de ver. Então, o que o autor está aqui querendo transmitir é o fato de sustentar. Então, Deus sustenta. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos dá o suporte. Né? Então, ao fazer isto, aquele ramo que foi sustentado, foi levantado, ele fica mais forte. E como é que esse ramo vai ficar mais forte? Quando o agricultor vem e faz a poda. Corta aqueles pedaços, corta aquilo que está a roubar coisas, está a roubar a energia daquele ramo. Então, o agricultor, ele sustenta e ele limpa. Bom, às vezes a limpeza, ela pode ser dolorida. Às vezes o limpar é um limpar a fogo. Né? Dói. Mas se nós estamos em Cristo, nós devemos entender que essa limpeza é para crescimento, fortalecimento. Por isso Cristo, mais adiante, ele vai dizer assim, ó, sem mim, que sou a base da igreja, o tronco, sem mim, nada podeis fazer. Que maravilha. Glória a Deus por isso. E aqui nós já temos aqui um ponto. Você é extremamente dependente de Deus. Nunca pense que você tem capacidade para fazer as coisas. Você não tem. Você tem capacidade para fazer o mal. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas dizer assim, olha, não foi fácil, foi por minhas forças. Que bom. Mas o cristão usa essa expressão? Não. Mesmo que seja, fui eu que cavei, mesmo que seja, tudo isso é para a glória de Deus. Sem Cristo, nem cavar o buraco eu posso fazer. Né? Então, todo ramo, e aqui nós vamos trocar essa palavra por pessoa, ou seja, toda pessoa que está na videira, vamos trocar por Cristo, toda pessoa que está em Cristo pode ser infrutífero. Mas aquele que está ligado a Cristo, este está salvo para produzir. Então, como é que funciona isso? Falamos hoje aqui pela manhã. Às vezes as pessoas vêm à igreja, cultuam o Senhor, tragam o dízimo, cantam no louvor, não estou dizendo nada do louvor, né? Cantam no louvor,
professor de escola bíblica, é o pastor, e acha que está em Cristo. Não, nós só representamos a palavra Cristo, nós só falamos de Cristo. Para que haja literalmente a produção de um fruto, é necessário estarmos inseridos literalmente em Cristo. Então, é um pouco diferente. Você tem que estar ligado a Cristo. E nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo. Quando o agricultor olha para a videira e vê ramos que não deram um cachinho, ele fala, devia ter cortado isso aqui, porque não produziu nada e só me atrapalhou. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que os que pertencem a Cristo vão sofrer podas, vão sofrer limpezas. E isso ocorre não porque Deus quer nos fazer sofrer, é porque Deus quer nos fazer prosperar, dar fruto. Prosperar não no sentido financeiro, prosperar no sentido espiritual. Veja o versículo 2. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então, esse agir de Deus, do Pai que ama, que corrige, esse agir de Deus é para que nós demos mais, para que nós possamos dar mais frutos. E é por isso, então, que nós somos limpos. E como é que nós somos limpos? De que forma Deus nos limpa? Muito facilmente Deus nos limpa. A palavra diz assim, vós estáis limpos, de que forma? Pela palavra. Então, como é que nós somos limpos, trabalhados por Deus? É pela palavra. É quando nós lemos a palavra e nos identificamos com certas questões que precisamos melhorar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos buscar mais a Deus. Pastor Joel Lopes, uma bênção. Queria ter mais tempo com ele. Ele é pastor da Igreja Ação Bíblica do Faro. Ele falou sobre oração na conferência. E ele disse uma coisa assim, que até o Rubner, que é o pastor em São José dos Campos, pela Vida Nova, aquela editora, né? Ele estava a dizer sobre oração e ele disse assim, nós não sabemos orar. Nós não oramos. Você acha que aquilo que você faz é orar? Você acha que quando você diz assim, eu estou caminhando, eu oro, eu estou dirigindo, eu falo isso aqui quantas vezes, né? E a gente depois fala, epa, que eu falo isso, né? Então você está caminhando, você está a conduzir, né? E se você diz assim, estou sempre a orar. E ele disse, você deve fazer isso mesmo. Só que você precisa separar um tempo, literalmente, para ficar em oração. E esse tempo não é pouco. Esse tempo não é pouco. Esse tempo é um longo tempo. Porque você já pensou quantas coisas você tem para orar? A nossa oração, meus irmãos, é sempre uma oração curta. É sempre nós estamos pedindo assim, Deus, me conceda um dia abençoado, que o Senhor não permita que nada de mal me aconteça no trabalho, que o Senhor possa me sustentar durante esse dia, que o Senhor possa guardar minha esposa e meus filhos, que o Senhor possa guardar minha igreja. E pronto. Mas será que nós não temos mais nada para orar? Pelos nossos irmãos, falamos aqui hoje, né, na escola bíblica, pelos nossos familiares, pela nossa igreja, pela nossa nação, pelas nossas autoridades. São tantas coisas, pelas atividades que nós desenvolvemos na igreja. Meus irmãos, tudo que é feito aqui não é feito, não é assim, não aparece, não. Tem que se programar, tem que se dedicar. Será que nós oramos pelos irmãos que estão à frente desses departamentos? Tanta coisa que nós temos para orar.
Ele então estava a dizer isso. E quando nós lemos esta palavra aqui, nós pensamos assim, epa, que eu acho que eu leio muito pouco. E por isso talvez eu enfrente mais problemas e dificuldades do que deveria sofrer, porque eu não busco literalmente a palavra e compreender a palavra. Por isso é tão importante a escola bíblica. A escola bíblica é aquele momento em que nós podemos aprofundarmos um pouco mais na palavra. Mas isso não substitui. Escola bíblica, culto, igreja não substitui as atividades do lar. O momento de você ter culto no lar, o momento de você ter oração na sua casa, o momento de reunir com a família. Reunir com a família. Meus irmãos, eu sei que as crianças vão para a escola, os adolescentes vão para a escola, mas e quando eles estão em casa? Será que nós falamos assim, opa, todo mundo à mesa, que nós vamos jantar. E, telemóvel, tablet, qualquer coisa eletrônica fica para lá. Nós vamos sentar agora em família. Vamos aqui conversar, como é que foi seu dia, o que é que foi falado na escola, teve alguma coisa lá que chamou a atenção. Será que nós temos esses tempos? Pois precisamos ter. Isso é extremamente importante. Não é? Então, nós somos limpos pela ação da palavra. Ao lermos e estudarmos a palavra, crescemos na doutrina e na disciplina, e assim produzimos fruto de obediência. É um tipo de fruto produzido. Então, a segunda situação que nós vamos falar aqui é que para produzirmos frutos, ou fruto, precisamos estar em Cristo. E aí é interessante, porque no verso 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nesses versículos, a palavra permanecer é repetida 11 vezes. Por que é que será que Jesus repetiu essa palavra tantas vezes num texto tão curto? Meus irmãos, tem certas perguntas que não é pecado fazer, não. Você pode ler o texto e falar, o que será que Jesus quis falar com isso? Nossa, por que será que repetiu tantas vezes, né? E não é porque ele não sabia a língua corretamente, né? Que às vezes a pessoa fica falando, você falou tantas vezes, podia ter abreviado essa palavra. Não, não. Aqui a ideia era mesmo de submissão, de entender o que é permanecer, de estar. Então, nós podemos, nestes versículos, aprender aqui algumas verdades. A primeira, a comunhão e união está em Cristo. Olha o verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que maravilha. A união entre Cristo e a igreja. Eu sou a cabeça, vós os membros. Eu sou a videira, vós os frutos, vós os galhos, os ramos. Né? Ou seja, há uma comunhão. Há uma comunhão. E como é que nós temos essa comunhão em Cristo? Através da palavra, através da exortação, através da leitura e o entendimento, através da exaltação de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Jesus é a seiva que nos leva a produzir fruto. Verso 4, na parte B, diz assim, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus é que nos leva a produzir fruto para a glorificação do nome de Deus. Não é para nós. Nada do que é produzido em Cristo é para nós, é tudo para a glória de Deus. Esta é uma verdade que precisa estar no seu coração. Tudo que você é, todo o seu ser, tudo que você faz, tudo que você fala, tem que ser para a honra e glória do nome de Deus. Se tem alguma coisa que você está falhando em glorificar a Deus, talvez seja porque você está falhando na leitura da palavra. Meus irmãos, não há como viver a palavra e cometer pecados que muitas vezes nós cometemos tão largamente, tão de qualquer forma.
Terceira verdade aqui é que quem não permanecer em Cristo, na realidade, nunca esteve unido a Ele. Lá no capítulo 6, no versículo 6, do capítulo... Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19, olha o que diz lá. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. A mesma palavra que está aqui em João, é a mesma palavra, permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha o versículo 6 do texto que estamos lendo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e a queimam. Se alguém não permanecer, quem está em Cristo não pode ser esse alguém. Porque aqui em 1 João diz assim, não, na realidade eles nunca foram dos nossos. Não, eles nunca tiveram inseridos em Cristo, eles nunca foram ramos dessa videira verdadeira, eles eram aquelas pontas que não servem para nada, eles só flutuavam, eles só estavam ali achando que era aquilo, né? É como o joio no meio do trigo, acham que é trigo, mas não são, eles até têm aparência de trigo, mas não são. Então, quem permanece em Cristo, sempre estará em Cristo. E quem não permanecer em Cristo é porque, na realidade, nunca esteve em Cristo. Nunca esteve em Cristo. Por isso que nós, na doutrina da salvação, a Igreja Batista, a doutrina batista, não crê em perda de salvação, porque isso não é bíblico. Embora eu possa usar passagens aqui para defender isto, ela não é bíblica no sentido doutrinário. Porque alguém não pode perder algo que custou sangue. Lá em Hebreus ele diz, posso eu toda vez ficar sacrificando um bode aqui? Ou seja, ele aí vai dizer, não, agora em Cristo foi de uma vez por todas. Foi uma vez por todas, você foi comprado, adquirido, você não foi assim de qualquer forma. Nós falamos no domingo passado. Você era escravo do pecado, foi adquirido pelo sangue de Cristo e agora você é servo de Cristo. E você não pode deixar de ser, porque Ele te adquiriu. Então, eu quero terminar esta questão apresentada aqui na quarta verdade que nós podemos ver. Glorificamos a Deus pelo fruto. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Você glorifica a Deus pelo fruto. Mas não fique feliz não, meu irmão. Não fique feliz. Porque você só deu fruto porque Cristo levou você a produzir. Então você é glorificado em Cristo pelo fruto que você gerou. Como Deus é bom. Como Deus é sublime. Como Deus é poderoso. Nós somos gerados em Cristo. A quinta verdade é o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós somos gerados em amor. Lembra da historinha? O agricultor vem, e ele não vem com uma faca e vai cortando de qualquer jeito, vai podando de qualquer jeito. Não. É poda. Cortando aquelas coisas milimetricamente. Certinho. Sabe por quê? Se cortar um pouquinho para baixo, já não vai produzir mais nada. Então é assim. Deus nos faz em amor. Porque Deus amou o mundo
no sentido de nações. Deus amou o mundo de tal maneira que nesse amor nos enviou Cristo, para que todo aquele que nele crê e nesse amor seja salvo e vive eternamente. Somos ligados a Cristo. Estamos inseridos em Cristo. E a terceira questão que nós vamos aqui observar é que, além de nós sermos gerados em Cristo, além de nós não termos frutos por nós mesmos, o terceiro ponto que nós deixamos aqui é que geramos frutos para abençoar. Então, no verso 2, na parte C, no 5, na parte B, e na 8, na parte A, diz assim, verso 2, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. No verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Produz fruto, mais fruto e muito fruto. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, estamos pela palavra constantemente a produzir. Constantemente a produzir. Há uma crescente nessa mensagem, perceberam? Produz fruto, mais fruto, muito fruto. Como é que é isso? Estamos em Cristo, Cristo nos escolhe, Cristo nos busca, Cristo nos salva, e está tudo pronto? Não. É só começar. Você só foi enxertado. Agora precisa começar a produzir. E para começar a produzir, vai um tempinho para que os ramos, né? Quem gosta de ver essa figura também do enxerto, né? Sabe que é assim, né? Faz lá, daí a pouco é que começa a surgir alguma coisa, né? Então, passado um tempo, você começa a produzir. Mas como é isso? Porque você começa a aprender da palavra de Deus. Esse processo nós chamamos de santificação. E a santificação vem pela palavra. É pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós somos limpos para produzir fruto. Essa continuidade da obediência nos leva a produzir mais fruto. E ao glorificarmos a Deus, produzimos muito fruto. Então, fica aqui a pergunta inicial. Como você se classifica? Você é aquele ramo que foi inserido diretamente no tronco? Ou você é aquele ramo que nasce do ramo que não tem serventia para nada? Você foi inserido agora, está agora em Cristo. Amém, glória a Deus. Mas não se contente com 2 uvas no cacho. Você precisa ser aquele cacho que as pessoas olham e desejam. Aqueles cachos bonitos, vistosos, cheio de vida, cheio de sabor, cheio de fulgor, cheio de beleza. É preciso lembrar, meus irmãos, que o fruto esperado aqui pode ser entendido de 3 formas. O fruto para a santificação pessoal, Gálatas capítulo 5. Nós não vamos ler, né? Lá no 22. O fruto para obras a outrem, ou em benefícios a outrem, né? Somos salvos para as obras. E o fruto para a salvação. Você é designado para alcançar os perdidos. O versículo 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quero comentar aqui 3 palavras, meus irmãos. A
palavra designar. Essa palavra quer dizer comissionar. Você foi comissionado. Não, você não foi salvo por Cristo naquela cruz para simplesmente vir ao culto no domingo. Não, não foi para isso que você foi salvo. Você foi salvo para dar fruto de salvação. Fruto de salvação. Uma outra questão que ele fala aqui é: vos designei para que vades, né? Para que você vá. É o grande comissionamento de Mateus 28. O ir de Cristo. E a terceira palavra aqui é para que deis fruto. Uma videira só com cachinho, dá para nada. Foi perdido o tempo. A gente até se delicia lá com ele, né? Divide lá com as moscas, com as abelhas, mas não dá para nada. O bom é quando você olha para a videira, ela está carregada de frutos. Quase não se vê o verde, a menos que seja uva verde, claro, né? Mas aqui vamos supor as roxas, né? Você olha para elas, quase não se vê as folhas de tanto fruto. Sabe? Uma das coisas gostosas na nossa vida espiritual é quando alguém diz assim: sabe aquele irmão? Ele é meu pai na fé. Sabe o que é ser pai na fé? Aquela pessoa que levou a outra a conhecer a Cristo. Não é aquele que prega para a pessoa, aquele que... Não. O pastor é pastor. Quem produz ovelha é a ovelha. O pastor não produz ovelha. O pastor apacenta ovelhas. É claro que o pastor também é pastor e também tem a necessidade de ir e também trazer salvação. Mas você é incumbido disso, meu irmão. Deus é um bom agricultor que plantou a melhor vinha e enxertou você nessa vinha para que você, através da sua vida, possa anunciar a Cristo, para que você possa refletir o amor de Deus em Cristo, para que você viva segundo o amor de Deus. O amor de Deus. Então eu quero terminar esta breve e longa exposição lendo o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E aqui eu preciso fazer outra pergunta. Há alegria em seu coração por ouvir a palavra de Deus, a voz de Cristo? Ele diz: eu tenho-vos dito essas coisas. E ele tem dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. A alegria em Cristo não está condicionada aos bons momentos, mas ao fato de pertencermos a Ele, independente de qualquer coisa. Lá em Filipenses 4:4, quem é que não se lembra? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria consiste em sabermos que estamos em Cristo, mesmo em momentos de poda. Essa alegria só cabe aos que estão em Cristo. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos para que vivam alegres. É para eles que ele está falando aqui. E onde é que estava a alegria desses discípulos? Todos eles foram perseguidos e martirizados de forma cruel, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Todos os demais tiveram mortes terríveis. Essa é a alegria que Cristo estava propondo. Então fica mais uma pergunta. Você que um dia foi chamado por Deus, pelo Filho, e que agora está como que ramo enxertado na videira, você tem o desejo de produzir frutos? E mais fruto? Então permita que Deus, através da palavra, limpe você. Permita ser santificado pela palavra. Deseje ardentemente no seu coração produzir fruto. E fruto para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de louvar e glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado, a Deus, pela oportunidade
de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por cada irmão, cada irmã que esteve conosco nesta manhã. Obrigado por aqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando. Que o Senhor possa falar ao coração de todos, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, concede-nos uma semana de alegria no Senhor. E que a graça do nosso Deus e Pai, a soberana salvação que vem em Cristo Jesus, e todo o amor que vem dele, e também a proteção, o livramento que vem do Senhor, e todo o desejo de servir ao Senhor. E que nós possamos ser cheios e repletos da presença do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.